No vídeo de hoje eu vim aqui salvar você que está em cima do prazo para entregar o seu trabalho e ainda não fez a formatação nas normas ABNT. Eu vou fazer num estilo tutorial pelo Google Docs a formatação de um trabalho ao vivo ali junto com vocês, daquelas normas que são as básicas, que são as principais. Lembrando que a ABNT tem muitas normas, são muitas regras, então para seguir tudo de acordo com a ABNT, eu recomendo que você assista os outros vídeos do canal que são muito mais detalhados. Esse vídeo é para ser bem rápido mesmo, para você que está muito atrasado. Se você não conhece, aqui na descrição do vídeo a gente tem o nosso queridíssimo aqui do canal, por R$ 29,00, o template de trabalho acadêmico nas normas da ABNT, que já tem todas as seções formatadas, tanto de projeto quanto de trabalho final, e aí você só vai copiando o conteúdo do seu trabalho e colando para esse template, e ele já vai ficando tudo dentro da formatação. Mas para você que prefere, que acha mais fácil, ou por algum motivo prefere fazer a formatação no seu trabalho, na sua casa, fica comigo que agora a gente vai ver o passo a passo. Eu pedi para o ChatGPT criar um TCC com todos os dados fictícios para a gente fazer esse exercício. Ele criou um TCC terrível, reprovação na certa, mas é só para a gente fazer esse exercício, então eu vou usar esse modelo mesmo. Mas o pior de tudo é que no final ele me perguntou se eu queria que ele já colocasse nas normas ABNT e eu falei que sim. E ele trouxe um documento totalmente desconfigurado. Esse é a capa, a folha de rosto, resumo e resumo em inglês na mesma página com esses títulos azuis, tudo fora do alinhamento, mas isso até é positivo para a gente conseguir fazer esse exercício de formatar um trabalho que está completamente desformatado, para você ver que o seu também é possível. Então a gente vai começar selecionando todo o texto. Aqui no Drive eu uso Ctrl mais A, no meu Windows Ctrl mais T, o atalho para selecionar todo o texto de todo o trabalho. E aí a gente vai começar padronizando uma fonte. A ABNT não nos diz que precisa ser Times New Roman, nem Arial. Eu gosto de usar Arial em textos acadêmicos. O tamanho de fonte a gente vai colocar tudo 12, depois tem algumas partes que precisam ter um tamanho menor, que a gente vai formatar depois. A capa pode estar toda em negrito, pode estar toda sem negrito, isso você vai escolher. Pode ter algumas informações somente, por exemplo, só o título em negrito, se você quiser destacar. Isso você vai escolher conforme a sua preferência. A gente vai pedir para ficar tudo preto, porque às vezes no copia e cola a gente pode copiar algo que está num cinza escuro e não perceber, ou também para eu tirar aqueles títulos em azul que o ChatGPT colocou. Eu vou pedir um alinhamento justificado, porque a maior parte do texto da ABNT é justificada, e depois apenas as que são centralizadas ou alinhadas à esquerda eu vou formatar depois. O espaçamento é 1,5 e eu vou pedir aqui para ele adicionar espaço antes do parágrafo e depois para remover esse espaço antes do parágrafo e agora para adicionar espaço depois do parágrafo e agora remover, porque para a ABNT a gente não tem esses espaços adicionais nem antes e nem depois. E aí, por mais que aqui não estivesse, em alguma parte do texto, em algum copia e cola, poderia ter esse espaço a mais, e aí dessa forma, adicionando e retirando, eu sei que em nenhuma parte do texto eu vou ter esse espaço adicional. Agora a gente vai ajustar as margens do trabalho. Eu vou aqui em Arquivo, Configuração da página. O início, que é a parte de cima, é 3. O fim, que é a parte de baixo, é 2. Na esquerda eu vou ter 3 e na direita eu vou ter 2. Ah, e aqui está um tamanho de papel carta. Eu já vou aproveitar e vou mudar para A4 também, que é a configuração da ABNT, certo? Agora sim, então a gente vai pegar as informações da capa e vamos centralizar. A ABNT diz que as informações obrigatórias da capa são a instituição, o nome do autor, o título do trabalho com o subtítulo, se tiver, aí eu vou ter que botar 2 pontos, nova linha, e botar o subtítulo, a cidade e o ano. Agora, não é uma regra ABNT, mas é uma convenção que o nome da universidade fique bem acima. Aí a gente dá alguns enters para centralizar bem no meio da página aqui esse espaço com esse espaço, o título, e o nome do autor vai ficar centralizado entre o nome da universidade e o título do trabalho. Depois disso, é só levar a cidade e o ano bem lá para baixo. Quando sumir, é porque foi uma a mais e aí a gente volta. E aqui na folha seguinte vai ser a folha de rosto. Então, sempre que eu chego ao fim de uma página, eu gosto de botar o cursor aqui e segurar Ctrl e apertar Enter. Aí ele vai para outra página sem desconfigurar conforme a gente vai acrescentando mais informações depois. Aí eu venho botando Delete para informação da folha de rosto subir. Agora eu também vou centralizar toda essa informação aqui da folha de rosto.
Na folha de rosto, os meus itens obrigatórios vão ser o nome do autor bem no topo. O título do trabalho não vai ficar no meio na folha de rosto, e sim na metade da metade. Então, a metade da folha está mais ou menos aqui. Aí, se a gente divide o restante aqui na metade, vai estar ali o título. A natureza vai estar um pouco mais abaixo e a cidade e o ano bem abaixo. Tem que ficar mais ou menos o mesmo número de enters em cada um desses espaços aqui. Aqui acho que até ficou um pouquinho mais, aqui um pouquinho mais, então a gente adiciona um a mais em cada um. Nesse texto da natureza, a gente vai escolher uma fonte menor, pode ser 11 ou pode ser 10, e esse tamanho de fonte que você escolher vai ser o mesmo que você vai usar na paginação, nas fontes e legendas de tabelas, ilustrações. Então, sempre que a ABNT falar que é um tamanho de fonte menor, você vai usar esse tamanho padrão. Então, aqui eu vou usar 11, e esse texto da natureza, ele também vai ter um espaçamento simples. Depois disso, a gente vai botar ele justificado à esquerda e à direita, alinhado à esquerda e à direita. E aí a gente vai vir aqui em formatar, alinhar e recuar, opções de recuo, e vai colocar no recuo esquerdo 8. A gente bota aplicar, e aí ele vai ficar alinhado com o meio da página. Ele tem que ficar bem centralizado aqui no meio e alinhado à direita também. Aqui vou dar um Enter a mais, que o Porto Alegre acabou subindo um pouquinho. Aí a gente vai dar um Ctrl Enter para passar para a próxima página e depois a gente vem vindo com Delete para o texto subir. Esse título do resumo é um título não numérico, que a gente chama, ele não tem aquele 1 na frente, 1, 2, 3, é só o título. Esses títulos eles vão ficar centralizados, em negrito e em caixa alta. A mesma coisa com o título em inglês, que a gente vai passar para a próxima página, e vamos colocar centralizado, em negrito. Para a palavra-chave eu vou colocar um Enter aqui, entre o texto do resumo e as palavras-chave, e mesma coisa aqui para as keywords. E aí a gente vai para a introdução, que é o nosso primeiro título numérico. Esse aqui, então, eu vou colocar em negrito, caixa alta, e eu vou vir aqui em título 1, e vou botar usar essa formatação em título 1. E aí todos os outros títulos eu vou já colocar também, que é um título 1, aplicar título 1. Mesma coisa para o título 3. Depois eu vou voltar para ajeitar as outras questões do texto. Só estou já botando todos os meus títulos 1 igual. Isso aqui a gente vai precisar para o sumário depois. Mesma coisa a discussão, a conclusão e a referência. Agora a gente volta lá na introdução, que esse texto aqui, então, a gente tem que dar o recuo de primeira linha, a gente tem que tirar essa linha que ficou aqui no meio, tá justificado, tá tamanho 12, tudo isso a gente já colocou. No objetivo, a gente vai ter aqui os títulos secundários. Então, esse aqui a gente vai colocar negrito e sem caixa alta, vai ter letra maiúscula só no início. Então, aqui eu vou dizer que o meu título 2 vai ter essa formatação, e aqui eu venho aqui e boto título 2, aplicar. Vocês veem que não tem ponto entre o número e o título, apenas quando a gente tem aqui 2 ou 3 ou 4 números seguidos, vai ter ponto entre um número e outro, mas é 2, espaço objetivo, 2.1, espaço objetivo geral. Aqui a gente também vai ter os recuos de primeira linha, não tem esse espaço entre os parágrafos. Aqui os nossos resultados. Terrível esse TCC do ChatGPT, né? Aí a discussão, a conclusão e as referências vai ser diferente, que a gente vai selecionar todas elas, a gente vai pedir para alinhar à esquerda, não fica justificado, e vai ter essa linha entre uma referência e outra. A outra diferença é que a gente vai ter aqui o espaçamento simples, e a referência, como é um título não numérico, o alinhamento no centro. Certo, agora eu vou pedir para fazer aqui antes da introdução, vou vir aqui antes, vou botar um Ctrl Enter, e aqui a gente vai pedir o sumário. Então aqui a gente vai vir em inserir elementos da página, sumário, é esse pontilhado. Ah, ele inseriu na página seguinte, então vamos botar um delete aqui para ele voltar aqui para cima. Aqui a gente vai ter que botar o título sumário, que vai ser igual a esse, mas centralizado. O resumo não aparece no sumário, gente. O sumário, ele é da introdução em diante. Aqui o abstract também não.
Introdução, objetivos, objetivo geral, os métodos, resultados, discussão, conclusão e referências. Agora apareceu todos os itens. A gente vai tirar esse recuo que ele coloca aqui para esses outros itens. Vamos selecionar tudo. Espaçamento de 1,5, letra Arial, que é a mesma letra do restante do trabalho. E está pronto um sumário básico. Ele teria mais algumas questões aqui do alinhamento, todos alinhados aqui junto com aquele que está mais à direita, mas eu não vou fazer isso porque a ideia é que seja uma formatação bem rápida. E aí, aqui para introdução, a introdução é a primeira página na qual a gente vai ter o número de páginas. Antes da introdução, a gente não aparece o número de páginas. Então, aqui eu vou vir antes do 1 da introdução e vou botar inserir, quebra de seção para a próxima página. Isso é diferente do Ctrl Enter, que é só uma quebra de página. Agora eu quero fazer uma quebra de seção. E aí, para eu descobrir qual é o número que vem aqui, eu tenho que ir lá no início e contar. A capa vai ser o número 0, e a partir da capa a gente vai começar 1, 2, 3 até a introdução. Então, aqui nesse caso, a folha de rosto é o 1, o resumo é o 2, o abstract é o 3, o sumário é o 4 e a introdução é o 5. Então, a gente vai vir aqui, clicar 2 vezes, a gente vai tirar essa vinculação à seção anterior, opções, número de página, essa seção, iniciar em 5. Aplicar. E a gente vai colocar essa numeração em Arial, em tamanho de fonte 11, que é aquele tamanho de fonte que a gente padronizou para os textos menores, e alinhado à direita. Então, vamos conferir a nossa numeração? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E agora em diante, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que a gente ficou com um problema, que aqui no nosso sumário, ele está dizendo que a introdução é o 6. Então, a gente vai vir aqui em atualizar. Agora ele passou o sumário para o 5. E a gente vai ter que tirar de novo aqui o resumo e o abstract. Segura tudo. Espaçamento 1,5, letra Arial. E tira esses aqui. Por isso que o ideal é fazer o sumário no final. Hoje eu me atrapalhei, fiz a numeração depois do sumário, mas agora sim tá tudo certo. Essa é a formatação super rápida, lembrando que existem muito mais regras da ABNT. Aqui eu fiz aquela formatação super ultra rápida para vocês. Compartilhe esse vídeo com aquele amigão que também está na correria para entregar o trabalho dentro do prazo e se inscreve no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Eu te vejo no próximo.